Então também. Ei, 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 minha língua arqueada embaixo e a minha língua fechando lá em cima um pouquinho, vindo toda para trás da minha garganta, quase que me sufocando. E aí eu posso falar mais ou menos como Bob Esponja, não é? E eu posso. Olá, que bom que você está aqui comigo para essa aula onde você vai se divertir muito. Eu garanto que você vai se divertir muito, tá? Porque é uma aula bem bacana, onde nós vamos aprender a fazer diversas vozes. Você nunca fez diversas vozes, você só está acostumado a fazer aquela mimimi ou momomo. Não, você vai fazer diversas vozes diferentes, tá? Deixa eu me apresentar, meu nome é Marcos Galdino, eu sou um artista é um artista que se chama artista multidisciplinar. Aquele artista que transita em todas as vertentes da arte. Então eu profissionalmente trabalho com todo o tipo de arte, com todas as vertentes de arte, tá? Até com a dança. Eu sou coreógrafo e sou aquela pessoa que faz o sincronismo do corpo de baile, do corpo de dança, né? A sincronia, deixa todo mundo sincronizadinho, né? Até nisso eu me meto. Mas é tudo profissionalmente, tá? Eu trabalho profissionalmente, pintura, teatro, música, as vozes, cinema, tudo. Bom, sem enrolação, deixa eu parar de enrolar vocês. Vamos lá. Eu preparei essa aula para assim abrir a sua mente, abrir sua cabeça, sabe? Trazer novos caminhos para sua distração, para sua diversão, até quem sabe para sua vida profissional. De repente, através dessa aula, você vai se descobrir um dublador e de repente a sua voz é tão legal e suas vozes são tão legais que você pode, quem sabe, Cartoon Network, aí uma dessas produtoras te chame para fazer dublagem. Né? Sei lá, quem sabe. As coisas são assim, né? Vamos lá. Sem enrolação, de novo, tô enrolando demais. Eu vou passar agora o meu segredo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Essa aula eu vou fazer o início dela rápido. Eu vou explicar tudo no início, tá? E aí, se você tiver paciência e quiser continuar assistindo a aula, aí eu vou passar os treinamentos para depois, tá bom? Eu primeiro passo aula rápida, você vai entender rapidamente e você continua assistindo o vídeo para você fazer os exercícios, tá? Eu vou fazer exercícios junto com você, que é mais demorado, então a aula vai ficar longa, comprida, tá bom? Então eu vou já passar logo de cara meu segredo para as vozes. Eu tenho 3 bases de vozes, 3 pilares, né? 3 pilares, os 3 pilares de vozes. Vamos lá, 3 pilares de voz que eu uso para trabalhar. A primeira base, o primeiro pilar é esse aqui, ó. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Você tá legalzinho? Você tá bonitinho? Tudo dentro do vidrinho? Que legal você aqui! Vamos fazer juntos aulas de várias vozes. Vamos aprender a fazer várias vozes, mudar o timbre da nossa própria voz. Que legal! Aí eu tenho essa outra base que é mais anasalada. Então, que legal você aqui! Muito bem, estamos aqui juntos, eu e meus amiguinhos, todo mundo fazendo vozes. Vamos fazer vozes diferentes e aprender nessa aula super legal! Uau, uau, uau! Aí eu tenho essa outra base que é
Que legal! Nós estamos aqui para fazer mais uma aula Essa vez, essa aula, ela é de vozes diferentes. Eu gosto de fazer vozes diferentes, e eu gosto de comer biscoito, e eu gosto de comer biscoito e de fazer vozes diferentes. Tá? Então, percebam, eu tenho uma voz feia. Essa é a minha voz natural. Mas eu consigo modelar, fazer uma modelagem para que a minha voz se transforme. Né? Perceberam que ela muda bastante, né? Se eu for fazer uma locução, eu estou fazendo uma locução, aí a minha voz fica bonita. Para uma locução, minha voz fica bonita. Mas a minha voz normal é essa, que é uma voz feinha, é uma voz razoável, vamos lá. Então, essas bases que eu passei, esses pilares que eu passei, que são o meu segredo, são minhas bases, eu misturo as três, sempre, ou misturo só duas, uma com a outra, ou eu misturo uma com a minha voz natural, ou eu misturo duas com a minha voz natural, ou até as três com a minha voz natural. Mistura como? Como assim mistura? Eu pego as três modelagens e misturo uma modelagem com a outra. Você vai entender já já o que é isso, porque agora eu vou explicar sobre a sua caixa de ressonância que está aqui na garganta, o início da sua voz, o princípio da sua voz, como surge a sua voz, tá? E a caixa de ressonância, que é a sua cabeça, a sua boca, a continuidade dessa caixa de ressonância. Tudo isso daqui é uma caixa de ressonância, tá bom? Eu vou mostrar para você agora um vídeo, para você entender direitinho como você é por dentro, tá? O que é dentro dessa caixa de ressonância, o que tem. Vamos lá. Perceba aí, ó. É uma coisa meio estranha, né? Parece um predador. É o que tem dentro da nossa garganta, tá? Então perceba ali, ó, lá no fundo, que tem a ponta de um tubo. Tá vendo? A ponta de um tubinho ali, ó, um tubo. Você vê ali uma boquinha mexendo, atrás dessa boquinha é um tubo. Esse tubo aí é o início de um duto de ar que vai até os pulmões. Esse duto de ar se chama traqueia. É isso que é a traqueia, tá? Por enquanto aí é ar. A partir dessa boquinha que você está vendo aí, essa boquinha bem fininha, que fazendo... Ela está sendo movimentada por hastes, né? Várias hastes e tal, vários movimentos, né? Essa boquinha é quem produz o primeiro som, o som original, o som fundamental, o som puro para a sua voz. Esse som puro, ele é chamado de som senoidal. Ele é uma senoide. Senoide por quê? Porque ele é desenhado, ele parece um S deitado, tá? Então é uma senoide. A senoide seria tipo um... Sua voz não seria assim. Sua voz, antes dessa senoide sair, ela não sai sozinha. O que acontece? Ela começa a ser ressonada dentro da sua caixa de ressonância, dentro da sua garganta. Sua garganta vira ela é uma cavidade toda cheia de músculos e com essas hastes trabalhando. Esses músculos e as hastes quebram a senoide, dividem a senoide, transformando em outras senoides menores, mais rápidas. Então, essa de ficar batendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, vão criando novas senoides, novos sons, isso se mistura e sai aqui da sua boca o som, o timbre da sua voz, que é a mistura de todas essas senoides, tá? O timbre da sua voz. Cada senoide é uma frequência. Agora você entende o que é frequência, equalização, frequência. A frequência é isso daí, tá? Uma senoide de cada tamanhinho, de cada velocidade, misturado, tudo junto, vira um timbre, um timbre. Aqui tem agudo, tem grave,
tem um trêmulo, tudo junto aqui, porque é um som sujo, vamos chamar de sujo, já é uma senoide suja, não é uma senoide pura, né? I got too much grip in my fry. It's got to be freer than that. But there is grip, I guess. Little bit. It's pretty tough to not be like, "Hi, how are you? I'm Aaron. Hi, I'm Aaron." Daí em diante, passou aqui, ó, da sua garganta, foi para sua boca. Sua boca também é uma caixa de ressonância. É uma caixa de ressonância que ela se parece uma caverna. Se você olhar no espelho, abre a boca, você vai ver uma caverna. É uma caverna. Tá? Essa caverna, ela tem o teto e ela tem o piso. Os dois são móveis. Então, o piso da sua caixa de ressonância, dentro da sua boca, é a língua. O teto da sua caixa de ressonância é o céu da boca, que se chama, na verdade, o nome do céu da boca é abóboda palatina. Abóboda palatina. Então você está vendo aí a abóboda palatina. A abóboda palatina, ela é dividida em duas partes: palato duro, palato mole. O palato duro, se você passar a língua por dentro, você vai sentir de frente para trás, você vai sentir o céu da boca duro, até ficar molinho, aqui atrás. Esse palato mole, ele tem uma musculatura massa, porque essa musculatura dele permite com que você expanda ele bastante. Isso significa que a sua caixa de ressonância dentro da boca aumenta de tamanho, tá? Então, quando você boceja, tô bocejando. No bocejo você faz o palato mole subir, aumentar de tamanho, se dilatar. Se você conseguir controlar, deixar esse palato lá em cima, aberto do jeito que ele tá, e parar de bocejar, olha, eu parei de bocejar agora. Eu não tô mais bocejando, mas olha como minha voz mudou. Tá vendo como minha voz mudou? E ela até ficou mais forte. Porque a caixa de ressonância aumentou de tamanho. Não é legal? Aí, a responsável pela afinação da sua voz é a língua. A língua, desde aqui da garganta, ela vai trabalhando e ela vai fechando a caixa de ressonância, deixando passar pouco ar com som. Isso significa que você está liberando sons agudos. Se ela se abre e se ela repousa embaixo da sua boca, você começa a fazer sons graves. Você vai entender que você é um autodidata nisso. Porque você, desde que nasceu, você aprendeu sozinho a fazer toda essa manipulação aqui das hastes, das pregas vocais, aquela boquinha que faz brrr, chama pregas vocais, tá? Que ela é a que faz a senoide, o som mais puro seu, tá? Desculpa. Então, desde bebê recém-nascido, nasceu, desculpa. O recém-nascido nasceu, ele já começa berrando. Ou seja, imediatamente, ele aprende a mexer em todos os mecanismos da garganta, ele aprende a modelar o som para que o som seja projetado, ele ressona aqui dentro, depois ele ressona dentro da boca e se projeta para fora. A linguinha dele fica arqueada, fica lá embaixo,
quase reta, quase plana, para ele conseguir soltar o choro. E quando ele aprende sozinho a deixar o choro mais forte, ele coloca mais ar, ele tem mais fôlego, ele mexe mais a língua, ele expande mais a língua, ele abre o palato mole e deixa o som vibrar muito. Ele fica até roxinho de tanta vibração no crânio, de tanta vibração nos ossos, por conta da ressonância. Então isso vai acontecendo desde o bebê, aí vem fazendo sonzinhos, aprende a falar, até chegar ao ponto da sua vida que você já acha que tá legal. Eu já tô falando, eu falo bem, eu já tô fazendo a melodia do som, eu já tô fazendo a melodia do som, isso se chama melodia. Então eu já consigo me expressar. Beleza, não preciso aprender mais. Pronto. Aí você não controla mais. Aliás, você controla, mas você nunca soube, eu nunca soube, eu nunca tive a consciência dessa musculatura, de como mexer nessa musculatura, de como atuar com essa musculatura. E eu só fui aprender, também autodidata, brincando de imitar coisas. Aí eu fui entendendo e aprendendo a modelar minhas caixas de ressonância, tá bom? Então é assim que funciona. Para terminar essa parte, né? Porque eu vou continuar nesse mesmo vídeo. Para terminar essa parte, eu vou te passar o seguinte. Primeiro, aumente o seu palato mole. Boceje. Boceje. Agora comece a falar com a sua voz natural, tentando ao máximo deixar o palato mole abertão. Então eu tô falando com a minha voz natural, tentando deixar o palato mole desceu. Tá? Entendeu o exercício? Abre o palato mole e solte a sua voz. Agora abre o palato mole e solte a sua voz, mexendo um pouquinho mais com a sua língua. Põe a sua língua mais para frente, lá no fundo, um pouco mais para cima. E aí você vai ver que você tá com a voz meio de pato. Aí você pega a voz de pato e mistura um pouquinho com a sua voz. E a sua voz de pato vai ficar meio misturada com essa sua voz normal. E você pode pegar a voz de pato e pode misturar com uma voz um pouquinho mais grave. Ou você pode ir com uma voz um pouquinho mais agudinha, lá na agudinha. Tudo isso é o palato mole que tá fazendo junto com a língua. A língua, ela tá apertando essa parte aqui da caixa de ressonância. Aí eu vou fazer agora aquela nasalada, aquela base nasalada que eu vou vir aqui meio que imitando uma velhinha. Uai, tudo bem? Uma velhinha, uma campainha. Eu posso soltar. Eu posso fazer ela na nasalada. Tudo bem. Aí eu misturo ela com um pouquinho da minha voz. Eu vou misturar ela com um pouquinho da minha voz. Eu tô misturando ela com um pouquinho da minha voz. Ela tá meio misturada com a minha voz, mas eu também posso jogar essa daqui junto com ela. E ela já tá um outro tipo de voz. E agora com esse outro tipo de voz eu posso trabalhar aquela outra que fica meio assim, fica meio um pouco tipo, mais ou menos assim, diferente, um pouco mais diferente. E aí eu vou trabalhando, e aí eu deixo a voz mais opaca, né? Uma voz um pouquinho mais rouca, aí se eu colocar aqui, eu começo a fazer esse tipo de voz assim, porque eu peguei lá o palato mole, subi um pouquinho o palato mole, depois eu desci, e aí eu descobri essa modelagem, e cada vez que eu vou mexendo, eu vou descobrindo uma modelagem diferente da minha voz, e aí eu vou trabalhando, e aí pego aqui aquela voz bem legalzona, e eu faço com a voz legalzona, eu coloco um pouco da outra voz misturado com ela vai ficando assim,
e depois ela vai ficando assim, e ela vai ficando assim, e nós vamos modificando a nossa voz dessa forma, entendeu? Aí eu faço dessa voz virar uma voz assim, porque ela pode ser modificada, porque eu estou modelando ela, e eu estou modelando ela com a minha língua e com o meu palato mole. Então eu misturo, e eu posso fazer, explore a sua voz. Explore a sua voz. Explore a sua voz. Explore as modelagens que eu passei, tá? Ai, seu menino, por que então não pode ser? Pode ser. Vamos explorar a voz. Aquela voz do Bob Esponja, por exemplo. A voz do Bob Esponja, ela vem daquela que faz assim, ó, que é daquela base, ó. Aquela base que faz assim, ó. Eu posso fazer ela virar a voz do Bob Esponja, assim, ó. Ei, 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 minha língua arqueada embaixo e a minha língua fechando lá em cima um pouquinho, vindo toda para trás da minha garganta, quase que me sufocando. E aí eu posso falar mais ou menos como Bob Esponja, não é? Legal! Mas também posso falar como Lula Molusco. Lula Molusco, eu usei aquela voz mais... e misturei um pouquinho, deixei ela mais um pouquinho de compressão nela. Mas também posso falar como seu siriguejo. Bob Esponja, você, sei lá, blá, blá. Venha, Bob Esponja. Aí eu já coloquei uma coisa que se chama fry. Só de você falar fry, você já faz esse som. E a voz do Lula Molusco? Como será a voz do Lula Molusco? É essa aqui, exatamente essa, só que mais grave. Bob Esponja, ei, Bob Esponja, sai fora, quero saber não. Me deixe em paz, Bob Esponja. Tá vendo? Você pode trabalhar... Eu, com essas 3 bases, eu misturo coisas assim gigantescas. Muitas coisas. Às vezes, eu mexo na minha traqueia. Às vezes, eu mexo na minha... Isso aqui se chama... Eu esqueci o nome. Mas ela é uma couraça da traqueia. Ela é uma proteção da traqueia. Uma proteção das pregas vocais. As pregas vocais estão bem aqui, ó. Pra dentro, tá? Então ela é uma proteção, é uma armadura. Às vezes eu mexo nessa armadura aqui, ó. Às vezes eu mexo nessa armadura aqui, ó, uma voz como ficou diferente, tá vendo? Aí eu faço aqui, ó. Aí ela ficou uma outra voz diferente, tá vendo só? E se eu fizer assim, ela fica uma voz mais diferente ainda. E se eu colocar... Tá? Então também eu posso puxar a voz pra dentro, ó. Posso fazer a voz fina. Quando eu faço a voz fina, eu uso também as bases. Eu posso fazer a base, a pequena base. É muita coisa, tá? Muita coisa. Então entenda que a partir de modelagens como daquilo que você viu no vídeo, das hastes, a musculatura, a língua, a posição da língua na boca e o palato mole, você faz muitas vozes a partir de modelagens, tá bom? Então, acabamos a primeira parte aqui. Vamos seguir o vídeo para uma experiência que você vai gostar também. Primeiro, você vai pegar um espelho, ou vai para frente de um espelho, tá bom? Então dá uma pausa aí,
que eu espero aqui, tá bom? Pode ir. E aí, beleza, né? Tá com o espelhinho na mão, tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro, você vai tirar um tempo, claro, em silêncio, para ficar na frente do espelho. O espelho tem que ser grande, quanto maior melhor. Se não tiver espelho grande, tudo bem, a gente improvisa, né? Mas seria importante um espelho grande. Então você vai para um cantinho, procure um cantinho, um lugarzinho bem, um seu esconderijo, onde ninguém te atrapalhe, onde você não tenha sons externos para te atrapalhar, tá bom? Você vai entender já já o que é isso. E por que eu estou fazendo tudo isso, tá bom? Aí você vai começar a se concentrar. Nessa sua concentração, você fique diante do espelho. Vai ficar diante do espelho. Você vai olhar bem para todas as partes do seu corpo que você não consegue olhar sem o espelho. Mas olha de verdade. Olhe detalhe por detalhe. Não tenha ilusões. Não mude o que você é. Veja o que você é. Tá? Olhe. Se olhe no espelho. Tá? Agora, feche os seus olhos na frente do espelho, continue na frente do espelho, se olhando no espelho. Põe o seu rosto agora na frente do espelho, feche os seus olhos e mentalize uma outra pessoa. De olhos fechados, mentalize uma outra pessoa. Pense em alguém, mentalize alguém, tipo um herói, ou um familiar, alguém assim que você conheça bastante e que tenha assim traços marcantes no rosto, no olhar, no nariz, na boca, tá? Continue de olhos fechados. Imagine essa pessoa, tá? Ainda de olhos fechados. Agora você vai fazer o seguinte, agora você vai entrar dentro dessa pessoa. Você vai enxergar com os olhos dela, mas ainda com os olhos fechados, tá? Porque quem enxerga não são os nossos olhos. Quem enxerga é o nosso cérebro. Nosso cérebro é quem enxerga. Nossos olhos são a lente, são apenas lentes da câmera, que é o nosso cérebro. Nosso cérebro é a câmera, é o corpo da câmera, e nossos olhos são as lentes. Então continue de olhos fechados, mas veja de olhos fechados através desse personagem que você entrou. Se você não entrou ainda, pode entrar. Entra nele. Você agora é ele, tá? Beleza? Você agora é ele. Aí, você se vestiu dessa pessoa. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai agir como essa pessoa age, ainda de olhos fechados. Apenas movimentos do rosto, tá bom? Se eu pensar que em alguém, eu penso em alguém aqui, eu não vou atrapalhar você, eu vou fazer o rosto desse alguém. De repente eu vou descer o meu queixo, de repente eu vou colocar minha língua para fora sem abrir a boca, de repente eu vou mexer nas minhas sobrancelhas, mas eu já sou esse alguém, tá? E aí, você agora vai continuar nesse personagem, olhando através desse personagem. Abra os seus olhos na frente do espelho, continue nesse personagem. Abra os olhos na frente do espelho, perceba todos os detalhes desse personagem. Todos os detalhes desse personagem
que você está expressando. Todos os detalhes. Todas as dobrinhas, a sobrancelha, toda a musculatura. Tá? Agora você vai sair dessa pessoa, desse personagem, tá bom? Dá uma esfregada na cara. Sai dele, tá? Esqueça esse personagem agora completamente e volte para frente do espelho e se olhe na frente do espelho, só que se vendo você, sua pessoa, vendo a si próprio. Se veja, veja a diferença entre você e o personagem. Perceba todos os detalhes do seu rosto, perceba toda a musculatura, perceba como você olha, principalmente o olhar, né? Perceba a sua boca, seja você mesmo agora, seja você mesmo. Dessa mesma forma, se olhe por dentro, vai lá dentro, igual aquele vídeo, olha como é sua garganta, olha como é seu coração. Veja, imagina, use sua imaginação. Use sua imaginação, veja como é seu coração. Mentalize o seu coração, mentalize seus pulmões. Mentalize essa traqueia e mentalize a sua garganta lá dentro. Comece a fazer movimentos com ela, aqueles movimentos, tá? Veja lá nos seus pulmões, veja o seu diafragma. O diafragma é aquele músculo que parece um guarda-chuvinha, né? Ele parece um guarda-chuva. Ele é côncavo. Ele segura os pulmões, né? Ou ele segura, ele divide os pulmões. Vai lá no centro dele, no meio dele, bem no meio dele, e puxa. Faça com que ele desça e fique plano. E faça ele descer mais e vire convexo. Então, faça com que ele seja convexo. De guarda-chuva ele vira uma tigela. Tá bom? Não tenha medo. Puxe o ar. Você vai ver que você consegue puxar mais ar. E agora você vai soltar todo esse ar que você puxou bem fininho e constante. Como se você estivesse soprando um canudinho bem fininho. Sopra esse canudinho bem fininho. Vai soltando. Sem medo. Sem medo. Não precisa ter medo nenhum. Tá bom? Vai tranquilo. Tranquilo. Tá? Pronto. É isso aí. Normalmente, a gente sempre, né? Sempre, normalmente não. Sempre. A gente passa a nossa vida tentando ser os outros, as outras pessoas. A gente não se vê, a gente não se olha. A gente passa a vida inteira agradando as pessoas. Raramente a gente faz um agrado a nós mesmos. A gente compra, a gente consome, a gente curte, mas como as outras pessoas, não como nós mesmos. Então, de certo modo, você agora acabou de fazer uma terapia. Porque isso é terapêutico mesmo. E é uma delícia. E é empoderador. Então, faça sempre que você quiser, como você quiser, na hora que você quiser. Como você quiser, não, desse jeito. Mas na hora que você quiser, estando fazendo o que você estiver fazendo. Esse é um exercício super importante para você trabalhar a musculatura, para você conseguir ar, para você conseguir mais força, para você trabalhar a musculatura da sua garganta, a musculatura do seu aparelho fonador, tá? Da sua fala, do seu canto, tá bom? Você continua olhando dentro de si, você
Se olha dentro da garganta, no fundo, note tudo, tá bom? Você perceba como a sua voz é boa, como a sua voz é bonita. Se a sua voz não é boa e se a sua voz não é bonita, corrija. E é muito fácil corrigir, é só você modelar. Então, a partir de agora, você vai fazer esse exercício que eu passei e você vai também gravar a sua voz no seu celular. Então você vai gravar, usa aquele gravador do Android, o gravador do iPhone. Grave a sua voz e ouça no fone de ouvido. Grava de novo, ouça no fone de ouvido. Grava de novo, ouça no fone de ouvido. Vai mudando e ouça no fone de ouvido. Vai melhorando e ouça no fone de ouvido. Sinta a sua dicção, perceba como você fala rápido, como você fala devagar, perceba como você fala as palavras, como você solta as palavras, perceba tudo, tá? Perceba tudo. E mantenha esse exercício sempre, sem parar, tá? Eu tenho 53 anos e eu faço isso desde da minha adolescência. Profissionalmente, desde os 23 anos, eu acho. Acho que desde os 23 anos que eu faço isso. E eu não paro de fazer. Tá bom? Então agora no finalzinho eu vou colocar de novo aquela vinhetinha, aquele jingle completo, com todas as vozes que eu fiz. Vou colocar as outras vozes caricatas. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou ver o que eu vou fazer. Tá bom? Então, qualquer coisa, diga aí, manda mensagem, que eu tô pronto para te ouvir. Beleza? Grande beijo, grande abraço e até a próxima! Até a Até a próxima! Tchau, tchau! Apague o racismo e viva o amor!